mas caminharemos por onde os apóstolos pisaram, mesma luz, and restore the faith of the fathers to the children. e restaurar a fé dos pais aos filhos. The day of redemption is near. O dia da redenção está próximo, tão próximo. Os corações dos homens se desfalecem de temor. A terra está desmoronando. Oh, be filled with Ó, God's estáis Spirit. cheios com Have o your Espírito lamps de trimmed and Deus. clear. Tende vossas lâmpadas Look up. preparadas e límpidas. Your redemption Olhai para is cima, near. vossa redenção You believe está that? próxima. Vocês creem nisso? Let us bow our heads then. Inclinemos nossas cabeças então. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João capítulo 10, do verso 33 em diante. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Senhor Deus, mais uma vez estamos pedindo que esta palavra, que é vida, seja vivificada dentro do ser humano. Quando ouvimos e cremos, ela é vivificada em nós e produzirá as mesmas obras que produziu naquele tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu quero comentar mais um pouquinho hoje sobre grã e brã. Vamos tomar uma pequena biografia do irmão Branham no Profeta do século XX, parágrafo 111. Você sabe que este livro foi irmão Livale quem escreveu, ditado pelo profeta, certo? Por isso, aqui está outra pessoa falando. Este homem é o reverendo William Marion Branham, de Jeffersonville,
Indiana, onde tem vivido a maior parte da sua vida. William Branham nasceu de um casal muito jovem em 6 de abril de 1909, numa cabana de pau a pique, muito humilde, em Burkesville, Kentucky. Por 2 dias consecutivos, sua mãe, de 15 anos, e seu pai, de 18 anos, e os visitantes viram uma luz branca que veio e pousou sobre o menino. Ninguém entendia isso, nem sabiam qual era o significado deste sinal. Bom, ele foi enviado para um certo trabalho. Tem sinais desde seu nascimento para este fim. 263 em diante, o profeta do século 20, quando o profeta de Deus pregou sobre as eras da igreja, o que está impresso em forma de livro, pediu a Deus um sinal como vindicação de que tudo o que ele havia ensinado lhe havia sido dado pelo Espírito Santo. E, por 15 minutos, mais de 300 pessoas viram a coluna de fogo aparecer na parede do tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Tem sido assombroso para muita gente que este profeta aos gentios do tempo final haja nascido na América, de descendência irlandesa e índia. Porém, ainda que não tenhamos registro bíblico de seus antepassados, temos registro bíblico sobre seu nascimento na América. Zacarias 14, versos 6 e 7. Falando em relação à vinda do Senhor, diz: e acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia, nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Eu creio que todos os pequenos sinais que nós acompanhamos na mensagem do profeta é excelente para ter nossa fé segura desta verdade. Preste atenção. E acontecerá naquele dia. Aqui diz que era da vinda do Senhor. Então, por isso a vinda do Senhor não pode estar para frente, ela está para trás. Porque naquele dia já aconteceu, já passou. Foi no dia do nascimento do profeta. No entardecer haverá luz. E quando a Bíblia diz no entardecer, está dizendo luz na América. Nós nunca íamos saber. Se não tiver o profeta no dia para esclarecer estas coisas, nunca iríamos saber do significado da palavra naquele dia que está acontecendo, que está cumprindo. E aqui ainda diz, falando em relação à vinda do Senhor, e acontecerá que naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Bom, você vê que de toda forma houve o nascimento do profeta no entardecer, que é luz na América. Ali é o entardecer, foi onde ele nasceu. E ao mesmo tempo a vinda do Senhor no entardecer. Você vê que a coisa nem dia, nem noite, no entardecer. Pois pegou exatamente das 18h10 às 18h30, quase meia hora
de silêncio, quando cumpriu-se a vinda do Senhor. Amém? Para que você tenha mais segurança, eu vou apenas te ditar a Escritura. Quando a Bíblia diz que não passará esta geração, e o irmão Branham veio e pregou, quando os judeus voltaram para a sua pátria, em 1948. O profeta diz: uma geração é 40 anos. Se não cumpriu, não cumpriu a Bíblia. E eu fico do lado da Bíblia. Cumpriu. A Bíblia nunca foi errada, nunca se enganou. Então, cumpriu por quê? 40 anos após. Se você notar, é uma geração. Não passará esta geração. De 48 a 63. 15 anos mais tarde, ali aconteceu a vinda do Senhor. 15 anos mais tarde. Então, toma estas coisas para você saber que o que a Bíblia diz é verdade. Ninguém vai pregar. As assembleias não podem pregar isso, eles não sabem. Eles vão continuar pregando que Jesus vai vir. Agora, eu sei que essa vinda que nós esperamos e que todo mundo espera é o rapto. Mas eles deveriam saber que a vinda do Senhor começou lá atrás, quando o Senhor veio para manifestar na terra como Filho do Homem. Então já começou lá atrás. E biblicamente, seus registros bíblicos, está tudo aqui. Claro que o mensageiro nasceria na América, porque no entardecer haverá luz. E a vinda do Senhor veio exatamente desta forma. Creio que é o profeta Oséias que diz: por que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. As pessoas pensam: será um dia maravilhoso de luz. Dia de trevas, pois ele estava chegando na hora de um juízo. Ele está descendo com cabeleira branca. Se você não está preparado, não tem nada para você mais. Por isso, se você consegue crer hoje, dê graças a Deus. Se você consegue crer hoje, é porque você já estava dentro lá. Hoje de manhã nós lemos que Levi pagou dízimos estando nos lombos do seu pai. Como que vai pagar dízimo nos lombos do pai? A Bíblia diz: eu creio. Quando ele nasceu, toda aquela geração de Abraão, Isaac, Jacó, tudo foi dizimista. Aí chegou aquele que podia representar o sacerdócio, o Levi, a tribo de Levi. E ele pagou dízimo estando nos lombos de Abraão. Lemos hoje de manhã, Hebreus 7. Estamos falando isso para vocês verem de onde a gente vem. Então a gente já estava lá. Não é porque eu entrei aqui. Não, Levi nasceu na 4ª geração. Ele pagou dízimo na 1ª. Vocês vão, mas eu não entendo. Ele pagou quando Abraão pagou, Isaac pagou em Abraão, Jacó pagou em Abraão, Levi pagou em Abraão. Estava nos lombos. Por isso eu digo, se você estiver no lombo da congregação cristã, você nunca vai ser um dizimista. E todo mundo que vem dessa denominação, é difícil vencer essa coisa. Porque carrega aquele espírito de lá, de não ser dizimista. Então não veio dos lombos de Abraão, veio dos lombos da congregação. E você tem que vir dos lombos de Abraão. Se você veio dos lombos de Abraão, os nossos filhos têm que saber disso. Se eles não andarem direito, eles têm que saber disso, que deve ser um dizimista. O meu neto tem que saber que deve ser dizimista. Porque o que os meus netos aprendem é quando termina o culto, eles vêm aqui no meu escritório pegar dinheiro.
Os netinhos já estão aprendendo a pegar dinheiro, mas não é para dar oferta, não. Já estão aprendendo a pegar dinheiro, que termina o culto, já vem aí R$1. Eles estão aprendendo, só que eles têm que aprender que deve ser dizimista quando eles crescerem. Os filhos dos meus netos têm que saber que deve ser dizimista. Se todos nós viemos dos lombos de Abraão, e aqui é a mesma coisa, se Cristo veio lá atrás, eu estava lá. Em quem? Nos lombos de William Branham. Você estava lá, na vinda do Senhor, quando o Senhor veio para manifestar em carne humana. Se você quiser esperar, olha para você ver, o cumprimento dessa profecia, aqui para frente, ela não dá certo mais. Jesus falou, não passará esta geração que viu a figueira brotar. A geração que viu a figueira brotar foi a geração de 48, mais 40 dá 88. Já passou faz muito tempo. E ele veio em 63 e o povo não sabia, não percebeu, nem o povo da mensagem. Não percebeu que ele veio agora, só falta o arrebatamento. Tem gente que não viu a vinda e está esperando o rapto. Que pobreza de espírito. Você não viu a vinda. Como espera o rapto? A vinda te prepara para o rapto. E se você não viu a vinda de Cristo em um homem na terra, você não irá no rapto. Primeiro tem que ver a vinda. Os pentecostais estão tudo esperando Jesus. E as melhores igrejas vão mexer porque a nossa também, o povo da mensagem, se Jesus demorar mais um pouco, vai ficar igual eles mesmos. Vamos mexer? As melhores igrejas que tinha aí, que usava roupa decente, mulher da igreja fulano de tal, não punha calça esporte, não punha roupa sem manga. Hoje a igreja liberou, elas já põem, elas já vão ao trabalho, já andam na rua de calça esporte. Você não sabe se elas são daquela igreja mais. Vai chegar um tempo que não vão saber, se Jesus demorar mais um pouco para o arrebatamento, não vão saber se irmãs do Tabernáculo Brana de Franca é cristã da mensagem. Vai ficar igual às outras mesmo. Será que eu estou profetizando? Eu vejo isso daí uma coisa normal. Vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo o temor e vão tirando a roupa. As mulheres vão perdendo o temor e vão tirando a blusa. De qualquer forma, elas mostram o seio, esquece um botão desabotoado, esquece o zíper. Já faz de zíper. Por que não faz certinho assim? Já faz de zíper, está calor. De alguma forma, elas esquecem. Então vai chegar o tempo que gente da mensagem vai viver desse jeito. Não uma, duas. Vocês estão vendo como as igrejas grandes, boas, hoje como que elas estão? Mudaram tudo, suas doutrinas mudaram tudo. Porque tem que acompanhar o mundo, senão é cafona. Tem que acompanhar o mundo. Crente para frente com Cristo na mente. Só não está no coração mesmo, bem que eles são sinceros. Eles já dizem onde Cristo está, na mente. E Cristo na mente não leva ninguém no rapto. Nós aprendemos isso hoje. E Jesus não habita na mente. Na mente você o tem apenas simbolicamente. Ele só habita no coração, na alma. E a sua alma tem que ter nascido dele. E quando ele está na sua alma, ele domina todo o corpo. Quando Cristo está na alma, ele domina a roupa da mulher, o sapato alto da mulher. Essa coiseira que ela quer usar, que vem do mundo. E talvez vem do mundo, mas vem lá da sua avó. Você pode ver, minha irmã, já falei nisso, né? Talvez você tenha uma dificuldade para largar de certas ilusões, mas se você for olhar a vovó, a bisavó, talvez 4, 5 gerações lá atrás, mas minha avó era desse jeito. Meu avô sofreu com ela.
Lá atrás, já vem lá de trás, porque o Abraão era lá de trás também. E aí o Levi aqui na frente puxou o Abraão lá de trás. Ele puxou o seu bisavô. E assim tem gente que puxa a bisavó. Tem homem que puxa também o bisavô. Só não puxa Abraão. Diz, mas você parece demais com o seu avô. Aí quer saber, meu avô era gente boa? Era. Não trabalhava de jeito nenhum. Era uma beleza. Você parece com a sua avó. A minha avó era boazinha para o meu avô. Vixe, saía de casa, nem avisava quando ia voltar. Você parece com a sua bisavó. Mas nunca pareceu com a sua Sara. O homem nunca pareceu com o seu Abraão. E tem que vir lá de trás. Agora, o que tem isso a ver com grã e branco? Eu quero falar dessa geração natural e da espiritual. Grã é o natural, brã é o espiritual. Eu quero falar dessa geração, o HM natural. Já falamos um pouco sobre isso. E o HM espiritual. Está aí, você tem que ter saído do lombo de alguém. Quando você vê aquela natureza sua que é muito iludida, você veio do HM natural. E do HM natural aparece tudo isso. Até na minha casa, se você pensar, lá na casa do pastor Osmar, tudo é brana. Lá tudo é brana. É HM lá. Aí você vai ver que é o HM mais natural. Tem HM natural. Quando você vê meninos de salto alto, HM natural. Quando você vê meninos e mulheres do cabelo cortado, HM natural. Quer dizer, puxa tudo para outra ala, menos para o espiritual, que é brana. Quando você lê aquela mensagem de Brana e de Meda, eu preguei, hoje tinha mais mulher do cabelo cortado lá na igreja. Isso aí nós vamos ter que bater a vida inteira, porque não termina a vontade das mulheres cortar o cabelo. E a palavra também não termina, nós temos que ir falando. Não vai parar de falar, você já obedeceu? O dia que obedecer, pode falar. Isso daí eu já cumpri. Então, vai guardando isso daí, que eu estou chegando lá. Certo? Olha, grandes sinais no ministério de Mombrana. Ele pediu, Senhor, vindique essa mensagem, o que eu estou pregando. Aí Deus apareceu lá na coluna de fogo, 15 minutos, no tabernáculo Brana, em Jeffersonville, Indiana. Ô povo do tabernáculo Brana de Jeffersonville, Indiana. Que grande privilégio, vocês não tiveram só a coluna de fogo que apareceu no tabernáculo Brana por 15 minutos. Você teve, foi um homem, que a coluna de fogo ficou dentro dele muitos anos, em cima do púlpito. O dia que você não via a coluna de fogo no tabernáculo, na parede, você tinha que ver, olhar lá no púlpito. A coluna de fogo está naquele homem lá, está lá no púlpito. A maioria das vezes passou sem perceber, porque as pessoas só gostam de ver um sinal. Tem um sinal ali, uma coluna, tem um fogo. E depois que apareceu isso na cabeça do Mombrana, aí começa a vir as demais pessoas e tirando fotografia. E de vez em quando um diz, lá na cabeça do fulano também tem. Então ele deve ser o sucessor de Brana. Aí começa a praga do ismo. Eles não percebem que depois que vem o verdadeiro, sempre tem que aparecer os falsos. Eles nunca perceberam isto. E ali estava Deus manifestado em carne e as pessoas não perceberam. Hoje é a mesma coisa, se você não percebe a palavra que está manifestada hoje, você simplesmente pode ser um que alegra com esta mensagem, mas é um HM, H-A-M, normal, natural. Irmão, quando puxa para o espiritual, tem que haver uma mudança. Tem que haver. Nós tivemos um profeta que não foi amante de mulher, não foi amante de fama e não foi amante de dinheiro, que foram as três coisas principais que o anjo advertiu.
E você pode ver que uma destas coisas nos agarra. Quando a mulher não agarra, nós não somos dizimistas. O dinheiro nos agarrou. E quando o dinheiro vem muito para um homem, aí faz dele popular, pronto. Ele se perde também. As pessoas pensam que o problema do dinheiro está só no pregador. Não, tá? Enquanto você não faz o que Deus manda, está sofrendo a mesma penalidade. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Onde o irmão Brana diz, aqui está o 264, profeta do século 20. O sol nasce no leste e morre no oeste. O sol da justiça nasceu no leste, a Palestina. A igreja nasceu em Jerusalém. Desde então, em cada era, o evangelho tem ido se movendo para o oeste, tal como se move o sol do leste para o oeste. Assim, o sol tem movido o evangelho também. 265. As últimas 3 eras têm sido as mais notáveis em seu movimento para o oeste. Na era da Reforma, a igreja de Sardes já estava na Europa Ocidental. Na era de Filadélfia, se moveu para o oeste, através do canal, até a Grã-Bretanha. Na última era, Laodiceia tem seguido através do Atlântico até a América, que agora se tem convertido num vital bastão e disseminador do Evangelho, como foi anteriormente. Agora, se deixarmos as praias da América, estaremos regressando para onde começou originalmente o Evangelho, no leste, Palestina. Amém? Vocês têm que entender que o irmão Brana não podia falar desse lado de cá, da América, porque não era o lado dele. O lado dele terminava na América. E do lado de cá da América, o evangelho continuava para acabar de chegar no leste, para chegar em Jerusalém. Nem o profeta veio no Brasil, porque a mensagem dele é que ele tinha que estar no Brasil para a esposa de Cristo que tem um ministério. É difícil as pessoas perceberem isso. Na África ele foi, mas no Brasil ele não veio. Tem alguma coisa a ver? Tem. É só você querer ver. Se você quiser ver, vê. Vê, a tua fé te salvou. Te salvou da incredulidade. Vê. Mas ele tinha que fazer isto. Presta atenção, que é uma coisa muito importante isso daqui, é que ele diz, no tempo da tarde haverá luz, quer dizer, luz na América. Assim sendo, indubitavelmente, o profeta mensageiro deve sair dessa nação norte-americana. 266, o profeta do século 20. Há uma profecia que saiu com respeito à aparição de um homem, a vinda de um homem para trazer uma mensagem nesses dias finais. Muitos anos atrás, mesmo antes que esse homem fosse conhecido, se profetizou concernente a ele, chamando-o por seu nome. Por que será que quando chegou, a profecia chamava pelo nome dele? E ele chegou e eles assim mesmo não creram, não aceitaram o homem. Se disse que antes da vinda do Senhor, se levantaria um homem chamado William Branham. Era uma profecia que tinha, antes do povo conhecer irmão Branham nos Estados Unidos. Tinha uma profecia, vai levantar um homem chamado William Branham, o qual seria conhecido por seu ministério na costa ocidental da América. Ainda que estranho, porém certo, seu ministério tem sido melhor recebido no Ocidente, e Deus tem concedido que poderosas maravilhas tenham sido feitas nesse lugar. Além do mais, ele se mudou de Jeffersonville, Indiana, a um estado do Oeste. Amém. Deixa eu dar uma coisinha para você aqui, no 105, o profeta do século 20, 105, depois vou voltar aqui. Mas tudo isso daqui é um pão da vida. 105, o profeta do século 20. Assim como João clamou,
assim como clamou João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Sem dúvida que este mensageiro, a esta última era, também haverá de clamar: eis que vem o esposo. Agora, tudo isto aconteceu, cumpriu, lá no tempo do irmão Branham. Foi o ministério dele quem disse para nós: eis que vem o esposo. E o esposo veio ali em 63. Eis que vem o esposo. Você sabe que ele vem para arrebatar, mas como ele pode vir para arrebatar antes de casar? E a mensagem dele não era para dizer: eis aí vem o noivo. A tradução certa é o esposo. É o tempo de esposo e não de noivo. Porque enquanto estava antes da revelação, era noivo. Eis aí o noivo. Mas quando chegou a mensagem da abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, eis aí o esposo. Aonde estava o esposo? O esposo estava em carne. Eu sei que as pessoas começam a arrepiar. E tem uns que não entendem, é melhor que eles não entendem mesmo, fica quieto. Mas eis aí vem o esposo. Você vê o esposo no ar, você vê o esposo naquela coluna de nuvem que veio da eternidade. Ali está o esposo, eis aí o esposo. Mas o esposo pisou no mar e na terra. E como que ele fez isso? Através dos seus pés. Foi por isso que Branham disse: Deus não tem outros olhos senão os meus e os seus. Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Deus não tem outros pés senão os meus e os seus. Porque Deus é espírito. E cada vez que ele manifesta, ele usa um corpo. Até Cristo, quando ele gerou aquele corpo para ele morrer, porque é Deus quem tinha que morrer. Você não é salvo por um sangue gentil, nem por um sangue judeu. Você é salvo pelo sangue de Deus. O que te salvou, diz o profeta, e Paulo também falou isto: o sangue de Deus, o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. Agora, o sangue de Jesus Cristo era o sangue de Deus. Não era sangue de judeu, não era sangue de gentil, era sangue de Deus, no qual Ele nos resgatou. Agora, nesta última era, Ele veio e fez um casamento. E quando Ele fez o casamento, Ele falou para nós: aí vem o esposo. Na hora desse casamento, está fazendo o casamento, aí vem o esposo. Foi por isso que ele teve que tomar aquela foto. É muito simples, irmão. Mas tomar aquela foto, virar para a direita e dizer: os laboratórios investigaram e não descobriram o que é. Mas ali está Cristo. Ele veio exatamente ali. E a mensagem do profeta é para te unir com ele. Quando você une com este Cristo que veio naquela nuvem, que Cristo é a palavra, Cristo é os selos revelados. Mas ele se revelou a quem? O marido se revela a quem? O marido se desnuda a quem? Se ele for um adúltero, ele se desnuda a qualquer mulher. Mas se ele for um homem como Cristo ensinou, ele só se desnuda para a sua esposa. E é o que Cristo fez. Cristo, mistério de Deus revelado. O desvelar, o desnudar de Deus. Se você quer ver alguma coisa, olha nele. Deus está desvelado. Olha o desvelar dele. Ele tirou a roupa. Como que você vê Deus agora? Quando ele tirou o véu, ele se revelou a você. Porque foi o desvelar. Não foi o velar de Deus, mas o desvelar de Deus. Deus estava desvelado em seu profeta. Era olhar e ver Deus. Amém, amém, amém. Amém. Deixa eu ver um pouquinho, senão o tempo
Não permite. A gente não pode ficar muito num ponto só. Assim como Paulo declarou os mistérios de Deus, os quais produziram tão tremenda fé na igreja primitiva, assim também agora, quando esse último profeta revelar o verdadeiro significado do que Paulo pregou, essa mesma palavra esteve solidamente fundamentada na igreja, ou fundamentada na palavra. Escuta aqui. Pulei uma parte. Quando esse último profeta revelar o verdadeiro significado do que Paulo pregou, essa mesma palavra que trouxe tão poderosa fé, a igreja apostólica, a qual esteve solidamente fundamentada na palavra, de igual forma, essa revelação trará fé a nós, e esta será fé de rápido. O que é que traz? Bom, irmãos, o irmão Brana não veio trazer fé para você ver a vinda de Cristo. Você tinha que ver essa vinda. A mensagem do profeta, que é a revelação dos selos, dos trovões, dentro dos 7 selos, é para trazer a nós fé de rápido. Quando você crê que tudo está revelado, o rápido, diz o profeta, é uma revelação. Você quer subir? O rápido é uma revelação. Revelação é fé. Então é simples, é só crer. Você creu, então ali está a revelação. Você não tem que fazer mais nada. John Glenn, diz o profeta, que ele simplesmente entrou dentro daquele tanque sob comprimido e não tinha que fazer nada. Tem que mexer na alavanca? Não. Tem que falar alguma coisa? Não. O que você tem que fazer? Olha só para aquele visor ali. E ali vai ter uma contagem regressiva. E você só esteja preparado para o 0. Mas vamos começar no 10. E vem o profeta e diz: 10 é o número do mundo. Começou no 10. E vai descendo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se firma, porque agora é hora. 0. O foguete saía da terra. Uma grande explosão. Olha o foguete saindo, olha o crente saindo. Na hora 0. Já se foram 7 eras da igreja. Quando se foi 7 eras da igreja, você tem uma contagem regressiva. A mensagem de William Branham veio numa contagem regressiva de 7 a 1. Você vem na 7ª era e ele te converte à primeira era. E a primeira era, você tem uma fé de cura, uma fé abençoada, e logo ele te dá uma revelação dos trovões, que te dá fé de rápido. E que a igreja primitiva não podia ter naquele dia. E Paulo esperava o arrebatamento no seu dia, mas faz 2000 anos. E ele esperava no seu dia. E nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ele esperava, nós. Isso faz 2000 anos, mas agora chegou. Isaías diz: uma virgem conceberá. E eles esperaram. Os primeiros anos as pessoas esperam. Não aconteceu nada. Nenhuma virgem concebeu? Não. 10 anos. Nenhuma virgem? Não. 100 anos. Nenhuma virgem concebeu? Não. 800 anos. Tem uma virgem que concebeu. Aí já não creram mais. 800 anos. Parece que Deus espera passar geração e geração, geração e geração. Vai passando e as pessoas vão esquecendo. E diz: agora eu chego. Se fosse um de nós, vamos fazer propaganda. Estou chegando, eu sou o Filho de Deus. Ele avisou: uma virgem vai conceber. E todo mundo ficou preparando e nada. Levou 800 anos para aparecer uma virgem que concebeu. E quando concebeu, eles não creram. Então não tem esse negócio de virgem conceber, não. E não tem jeito como dizer, concebeu e continuou virgem. Não tem jeito. Porque depois que ela concebeu do Espírito Santo, ela concebeu do José também. Ela não continuou virgem, não.
Ela concebeu do Espírito Santo, por isso a mulher que concebe um filho do seu marido, ela é virgem para ele, diz o profeta. Ela é virgem para o seu marido. Porque ela concebeu do seu marido. Maria concebeu do Espírito Santo, não de José. Mas depois de Jesus, Maria concebeu de José. Então, aí não é virgem mais. Você precisa agora conceber do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo vir e fazer a obra, lançar semente no seu ventre espiritual, no seu coração. Deixa ele semear. E quando ele semeia, irmãos, é como o genes natural. Precisa de mais de 500 milhões de genes natural para formar uma criança. Tem homem que é um homem, tem potência, mas não cria, porque ele não tem mais de 500 milhões de genes. Aí ele tem que tomar remédio, tem que ver se aumenta aqueles genes para ele poder gerar uma criança. Porque ele não tem genes suficiente. Precisa, na Bíblia Sagrada, precisa de 1 milhão. Pela Bíblia, precisa de 1 milhão para gerar um. O profeta pregou isso. 1 de 1 milhão. A mensagem que ele pregou. 1 de 1 milhão. Porque ele tirou lá do tempo de Moisés. Foi só Josué e Calebe. 2 milhões que saíram do Egito, só gerou 2. De 2 milhões. Então é 1 de 1 milhão. Hoje nós esperamos um monte de gente no arrebatamento. Não, tem muita gente que crê no profeta. Tem muita gente que crê em Jesus Cristo. Mas no arrebatamento é pouca gente. Tem muita gente que é natural. Tem muita gente que é HAM natural. Eles não conseguem obedecer e crer na palavra. São naturais. Eles são inclinados como a nossa primeira mãe, Eva. Ela não permanece na palavra. Ela vai para o natural. Ela tem que sentir a emoção, a sensação natural para gerar um filho que nem do seu marido é. É a mãe prostituta que tivemos. Toda mulher prostituta veio de lá. Teve uma mãe prostituta lá no início. Ela não teve filho de Adão. Ela teve filho da serpente primeiro. Ela teve gêmeos, diz o profeta. O irmão Breno foi tão claro em dizer: a serpente veio de manhã e Adão na tarde. E então ela teve 2 filhos, foram gêmeos. Por isso, ela estando com 2 no ventre, ela diz: alcancei do Senhor um varão. E o irmão Breno diz: ela quis fazer que Adão cresce na paternidade de Caim. Você é pai dele. Mas não era. Aí o irmão Brana vem e mostra isso, que a igreja faz isso. A igreja quer fazer com que a pessoa crê que Deus é pai de Caim. Mas o pai de Caim é a serpente, não Adão. Você tem que tomar a palavra, não tem como a palavra. Você toma esta palavra, ela é tudo para você nesse dia. A fé para o rápido era esse mensageiro desse dia final que ia trazer para nós. Amém? Amém. Vamos um pouquinho aqui. 270. O profeta do século 20. O nome original deste homem é Branham. B-R-A-N-A-M, não tem H. Seu pai, por alguma razão, decidiu acrescentar-lhe um H, convertendo-o em Bran. Isto não mereceria nenhuma atenção especial, exceto que agora, no campo espiritual, há 2 homens cujos nomes terminam com H-A-M. Gran e Bran. H-A-M. Para muitos, seus ministérios particulares são os de maior alcance. Considere que estamos vivendo um tempo semelhante aos dias de Ló.
encontramos agora uma coincidência muito peculiar. O nome de Abrão teve de ser mudado para Abraão. O nome Brana também foi mudado para Abram. Observe seu ministério e verá nele o profeta para esta era. Assim como Abraão foi o profeta para a sua, o irmão Brana recebe poder do Espírito Santo para tudo que se propõe a fazer. Onde está o irmão Brana? Ele está nas igrejas chamando os homens para que escapem por suas vidas, mostrando-lhes o sinal de sua vinda, o sinal do Messias. Isto é mais que uma mera coincidência, isto é um fato. Agora, esse livro saiu em 1965, quando o irmão Brana ainda estava vivo, por isso está escrito no presente. Certo? Senão eles não estariam fazendo uma pergunta desta forma. 271. Leve este pensamento aos dias de Ló. Foi no calor do dia quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão. No calor do dia, Deus apareceu. Foi também num caloroso domingo do ano de 1933, quando a coluna de fogo apareceu pela primeira vez ao irmão Brana. Isso tudo é para você fazer um paralelo, para você ver como Deus estava operando. E agora eu quero que você veja o que influencia mais na sua vida. Porque se você tem HAM natural, porque o irmão Brana, nascido de Charles Brana e Ella Brana, com o nome dele, vindo do pai dele, não tem HAM. Só tem AM. Mas tinha que ter o H. E o pai dele, diz aqui o escritor, que o pai dele, por algum motivo, colocou o H. Agora, o pai dele era um que mexia com cachaça. Por que fez uma coisa dessa? Tão simples. O único na família que tem um H no nome. Porque os outros ficaram com o mesmo nome do pai. E William Marion Brana teve um H no seu nome. Vocês têm que notar o quanto vale e o quanto significa o seu nome. Significa tanto que o irmão Brana disse: se o seu filho chama Elvis ou Rick, muda o nome dele. Chama ele de 1 e 2. Porque ele diz que esses nomes vieram do inferno. E é difícil para as pessoas que que é isso, nome bonito desse? Elvis. Rick. Só o William Brana para falar isso. Lá nos Estados Unidos, onde veio o nome. Aí o crítico podia levantar e dizer: e o seu? O dele veio do céu. Não sabiam? HAM faz parte do nome de Deus. Aí tem que voltar a Abraão, restaurado 45 e 157. Você tem que estudar isso. Vê lá, está na mensagem, Abraão restaurado. Toma isso para você. Jeová Jirê, parte 3, parágrafo 100. O nome de Deus que ele tomou nesse dia final. E Deus tinha um nome porque era um homem gentil. E Deus teria um nome gentil nesse tempo final. Lá atrás ele veio com um nome mais especificado aos judeus. Agora ele veio entre os gentios. Ele tinha que ter um nome gentil. Está no parágrafo 100. Jeová Jirê, terceira parte. Por que não crer? Agora, se você não consegue ver a vida espiritual do profeta desta era, a revelação dos trovões, você simplesmente é um filho do HAM natural. Você diz: eu creio no irmão Brana. Mas Billy Graham também cria. E ele também tem o HAM.
E o HM natural, porque Gran é 6 letras, e 6 é o número do homem, é o número do mundo, 6. Quando fala das coisas erradas do mundanismo, é número 10, mas o 6 é o número do homem, número do mundo. Deus fez o homem no 6º dia, e aí vem o HM, de um homem que prega arrependimento que ninguém sabe pregar igual ele. E tem o HM, mas é natural, é de uma igreja nominal. Mas Deus veio com o HM, esse é o lado espiritual, que a igreja precisava entrar desse lado, e eu creio nesse espiritual. O natural te leva à política, você fica misturado com tudo. O natural, o HM natural, te leva à política. Você vai ver isso. Brana nunca nos levou à política, Brana nos levou a votar da forma correta. Ele votou e disse que nós temos que votar, mas Brana não foi um político de fazer campanha para os outros. A igreja tem se tornado uma política porque ela é do HM natural, ela não é do espiritual. O espiritual não tem que fazer campanha nem para si. Brana nunca fez campanha nem para ele. Podia dizer, eu tenho um dom. Não, nunca foi um homem de dizer eu. E agora, se você toma o homem natural, a igreja natural, tudo está metido na política. Eles dizem que sem política não vive. Eles têm que misturar naquilo. Enquanto que a igreja de Deus, como Abraão, estava separado lá na montanha, longe de Ló, o político prefeito da cidade, Ló, o sobrinho de Abraão era prefeito da cidade. E Abraão nunca foi lá, senão para ajudá-lo. Ele, como prefeito, foi preso. E Abraão foi lá com seus facões oxidados, suas foices, suas enxadas, e venceu 5 reis e trouxe o sobrinho de volta. E o irmão Brana disse que você deve fazer isso para o seu irmão. Não importa se ele seja um denominacional, faça isso, tira ele da prisão. Se você conseguir arrancar ele da prisão do mundo, do diabo, trazê-lo para perto de Deus, faça. Mas nunca Abraão ficou lá dentro de Sodoma com ele. Abraão voltou para a montanha, separado. E Elohim, quando foi visitar Abraão, ele ficou com Abraão. Mas Elohim nunca desceu a Sodoma e Gomorra. Ele mandou Billy Graham e Oral Roberts para pregar lá na Sodoma e na Gomorra. Mas ele mesmo, Elohim, ficou na montanha. Ele estava ali com os seus servos, recebendo Elohim. Abraão recebendo Elohim, ali debaixo do carvalho, dando água para lavar os pés e comendo carne, manteiga, bolo com Elohim. Isso é melhor do que ser prefeito da cidade. Nesse tempo, eles não se envergonham dos catarrentos. Aí beija eles. Vocês não sabem a hipocrisia que existe em tudo isso. Tem pais, tem mães que vendem seus votos assim. Beijou meu filho. Só essa vez, filho. Agora vai passar mais 4 anos, só depois na outra política. Pensa que vai vir beijando assim, não. Te dá promessa, 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 você não sai daqui. Isso é o mundo. Você tem que saber que o mundo quer ser igual a Deus. Deus dá uma promessa, mas cumpre. O mundo dá e não consegue cumprir. O próprio comunismo quer fazer do povo como a igreja primitiva, irmão Brana diz isso. Que é o comunismo quer fazer. Para que ver o comunismo? Ele quer fazer uma igualdade. Todo mundo, tudo igual. Mas através da política, da força. Que eles querem, através de leis, fazer isso. Deus fez pelo Espírito na igreja primitiva. Um não amava nada do que tinha. Hoje nós somos tão agarrados que nem dízimo paga. Vende uma propriedade, nem dízimo paga. E tão agarrado. No tempo, se você estiver vivendo no tempo de Pedro, a hora que você chegar no altar, você morre. Como Ananias e Safira. Chegou lá... Vocês venderam por tanto? Sim, vendi, vendemos por tanto. Caiu morto.
E a Bíblia diz assim: porque mentiste ao Espírito Santo. Eles estavam mentindo perto de um homem pescador, mas eles não sabiam que o Espírito Santo estava no pescador. Eles não sabiam, naquele pobretão. Mentiram para ele. Pedro diz: porque mentiste ao Espírito Santo? Caiu morto. Horas mais tarde, lá vem a Safira, quem sabe assoviando um hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Coisa bonita. Vem, irmã Safira, vem aqui na frente. Vocês venderam aquela propriedade, portanto? Sim. Eis aí os pés dos homens que sepultaram o seu marido. Eu nem sabia. Nós é que fazemos velório para os outros. Quando o indivíduo mentia, fazia coisa errada, a igreja primitiva nem velório fazia. Avisava nem parente, não avisou nem a mulher. Eis aí os pés daqueles que sepultaram o seu marido, e eles te sepultarão também. Juízo, irmão, tem na igreja primitiva, quando a graça tinha começado e a mentira estava entre as pessoas. E hoje, nós pensamos que vamos morrer fisicamente. Não, é espiritualmente primeiro. Primeiro é o estado de espírito que o homem morre, a mulher morre, para depois, mais tarde, morrer no físico. Primeiro é o estado de espírito, que ele morre, porque não percebe, já não é sensível mais à Bíblia, não somos sensíveis mais ao cumprimento da palavra. Deus diz que fez e nós não somos sensíveis para aquilo. Deus diz: a minha promessa é que eu vou abrir a janela do céu. Nós não somos sensíveis para isso. Mas quando somos, Deus prova o que Ele tem dito. Filho de quem você é? HM natural ou espiritual? O natural crê até em William Branham, mas não tem a revelação dos trovões. Não sabe nada da terceira etapa, porque o profeta diz: o diabo não sabe nada disso, da terceira etapa. Isso é um HM natural, mas o HM espiritual, sabe? William Branham diz: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Aquilo foi a terceira etapa. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da Voz de Deus, e 373, 374, tradução de Goiânia. Guarda isso, vai estudar. Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos, pelo menos, meditar na Sua palavra. Tem noite que não é para nós sair daqui, oh, que grande mensagem, Senhor, mas sairmos daqui meio atônitos. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu preciso me corrigir, eu tenho que acertar a minha vida, desde o púlpito até a casa do zelador. Senhor, ajuda-nos, nós precisamos de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar, vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar, vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, estáis vós prontos para ser levados ao lar? Pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar, ao lar. Vem logo, minha vem
te buscar. Tua carruagem vem logo te buscar. Vem te levar ao lar. Tua carruagem vem logo te buscar. Tua carruagem vem logo te buscar. Vem te levar ao lar. Vem te levar ao lar. Amém? O que você acha agora da doce carruagem te levar ao lar? Fica assim, agora é hora da doce carruagem te levar ao lar, ao lar e ao ar. Você tem que encontrar com ele no ar. E a doce carruagem vem te levar. Precisa estar preparado para isto, né? Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Ricardo e família, irmão Paulo e irmã Johnny em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Deus abençoe irmão Alain e família, irmão Oswaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Claudemir e família, irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Paulo, Cleude, Dulce, Vicente, Paulo, Valdeir, Giovana, Valtencir, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Silvio e família, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Família Kovacs em Portugal. Deus abençoe irmão Leônides aqui em Franca, São Paulo. Irmã Luzia em Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Marcos e família, irmão Sebastião e família, Presidente Prudente, Minas Gerais. E perdoe, Presidente Prudente, vocês viram o que vocês puseram aqui? Vocês põem e eu falo. É que nem os pregadores. O pregador fala errado, o povo fala amém. Né? É desse jeito. E aqui está, Presidente Prudente de Minas Gerais. Pastor Nilson e família, irmão Gessé, Colombo, Paraná. Deus abençoe, irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Deus abençoe, irmão Oswaldo. Muito bom. Regis e família, irmão Regis e família, em Belém, Pará. Deus abençoe vocês aí do Pará. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana em Criciúma, Santa Catarina. Hoje nós conversamos com o irmão Nascimento. Tem gente que lá diz, olha, o Tabernáculo da Próspera não existe mais. As pessoas que eram do tabernáculo estão mentindo para os outros não ir lá. Já não tem ninguém exatamente que não tem mais culto. Mas tem sim, gente, tem sim, ainda está lá, está próspera ainda, certo? Muito bem, Deus abençoe vocês aí na Próspera, em Criciúma, Santa Catarina. O irmão Nascimento e a irmã Vera são proprietários ali do local, né? Deus abençoe a todos que estão congregados ali. Irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Tabernáculo Brana, São Joaquim da Barra, São Paulo. Irmã Luzia, irmão Oswaldo e irmã Amélia, em São Joaquim da Barra, em casa ouvindo, né? Irmão Mesquita e família, irmão Lauro Sieves, irmão Celso e família, Curitiba, Paraná. Irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro e família, Ananindeua, Pará. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmã Betânia, Limoeiro, Pernambuco. Amém? Irmãos, esta semana é semana de nós viajarmos. Se Deus quiser, terça-feira ainda vamos estar aqui. Aí, quarta-feira de manhã, nós já vamos viajar para Curitiba e quarta-feira à noite estaremos pregando, se Deus quiser, em Curitiba, a parte das 15 para as 8, mais ou menos, estaremos já realizando o nosso culto ali em Curitiba, quarta-feira que vem. Quem tem internet, então, esteja conosco esta semana, que tem alguns lugares que vamos transmitir onde tem internet, né? Onde não tem jeito. Onde tiver pelo menos som, nós vamos mandar, nem se for som para vocês. Vocês não vê a imagem aqui, mas pelo menos o som talvez dá para quem vem aqui no tabernáculo, certo? Vamos fazer alguma coisa. Então, dia 27, quarta-feira, estaremos em Curitiba, dia 28 em São Borges, lá perto da Argentina, dia 29 em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e dia 30 e 31 de manhã estaremos em Gravataí, Rio Grande do Sul.
dia 31 à noite, estaremos já para 5, 6 horas da tarde, estaremos chegando em Criciúma, Santa Catarina. Olha, lá do irmão Gilberto, em Gravataí, até Criciúma, tem muitas horas de viagem, viu? Tem umas 4 horas de viagem puxada, para nós chegarmos, terminar o culto ali em Gravataí, ainda almoçar, e depois chegar até Criciúma, Santa Catarina, para o culto da noite, lá para as 5h30, 6 horas. Queremos chegar mais cedo, vamos ver se dá para nós chegar mais cedo, para ter um companheirismo com os irmãos, onde os irmãos de Imbituba devem estar conosco ali em Criciúma, dia 31. No dia 1º, a gente já está voltando, vindo para casa outra vez, certo? Dia 1º, vem e passa em São João Batista, Santa Catarina, e à noite ali em Curitiba, Paraná, com o irmão Mesquita, e depois no dia 2, se Deus quiser, de tardezinha, estaremos chegando em casa novamente. Amém? Oremos a Deus para que tudo corra bem, né? Deus vai nos ajudar que tudo dê certo. Vamos em paz? Deus te abençoe. Amém. Desliga aí, meu irmão. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, Brasil. Boa noite, Portugal. Boa noite, filhos de Deus.